Só pra ver se vocês estão espertos. Ai, feliz demais. Esse é o primeiro episódio. E aí? Nada mais, nada menos. Ninguém menos, ninguém mais. Claudemir Rocha. Se apresenta aí pro pessoal. Seu nome. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Claudemir Rocha, né? Vocês devem me conhecer aí das ministrações. Sou membro, né? Líder de intercessão daqui da Nova Comunidade e amigo do pessoal também, né? Gente, Claudemir, ele é o cara que, se você falar assim, mano, vamos lá nos confins da terra orar por alguém que ele tá precisando, ele vai e não tem tempo muito. Nunca fui ainda nos confins da terra, né? Mas eu acredito que se andar, nós vamos. Tem uns setores aqui em Goiânia que gostam dos confins da terra. Tem uns confins da terra, é verdade. Meu irmão, quantos anos você tá fazendo? Que pergunta legal, né? Mas quantos anos de idade? De idade, ministério. Eu tenho 45 anos, que eu me converti já tem 15, já vai para 16 anos, né? E ministério, meu irmão, acredito que desde então, né? Que a gente vai ministrar, servir, né? Ministrar e servir. A gente aprende logo, principalmente aqui, né? Na Nova Comunidade, né? Que é uma igreja de serviço, eu acredito nisso, né? A gente aprende logo a servir. Então, se for falar nesse sentido, o ministério pode colocar aí 15 anos. 15 anos, né? Sempre servindo na maneira que Deus, na medida que o Senhor vai nos dando, né? Do possível, das capacitações. A gente vai servindo sempre, graças a Deus. E nesses 15 anos viveu muita coisa, né? Você lembra ali, vamos falar agora um pouco do começo, né? Mas do início, como é que foi sua conversão, assim? Quando você descobriu, quando você usou essa palavra tempos atrás, quando o amor te encontrou? Eita, menina. Pois é, a gente não espera. Sim, eu não costumo usar essas terminologias, né? Calvinista, herminiano, não costumo. Mas se fosse para você falar, você é o quê? Eu sou calvinista. Porque eu não. Sabe por quê? Porque assim, eu nunca me vi cristão. Nunca me vi crente, eu era do underground. Eu conto isso às pessoas. Você não, mentira. Eu era. Sabe que é a foto do Claudemir sem camisa, tocando guitarra aqui, ó. Tem essa foto. É feia a foto. Só depois da meia-noite. Só pra pôr essa foto depois da meia-noite. Mas assim, eu não esperava jamais ser cristão. Minha mãe já era crente, né? E eu não esperava. Eu tinha uma banda, tocava underground, né? Acho que muitas pessoas nem conhecem essa palavra. É o submundo do rock and roll. Em Goiânia tem esse movimento, pouca gente sabe. É muito conhecido pela música sertaneja, mas eu não sei como é que tá agora, faz tempo que eu não interajo com o pessoal. Mas o movimento rock and roll, mesmo underground, mesmo, aquela galera que você vê por aí, às vezes no Vaca Brava, de preto, aquele pessoal. Aquele pessoal que precisa de Jesus, sabe? Aquele povo que ama Jesus. Não, eu tava lá envolvido com esse pessoal, tocava rock pesado. Eu nunca imaginei ser cristão. Eu nunca zombei das coisas de Deus, porque desde criancinha eu lembro da minha mãe lendo o Salmo 27 para mim, de noite, quando eu estava com medo. Minha mãe não tinha muito conhecimento também, mas alguém ensinou para ela sobre o Salmo 27. Ela lia para mim, eu nunca esqueci. Né? Inclusive, sua mãe fez uma música que tem o Salmo 27. Quando eu escutei, eu falei, putz, lembra esse salmo. E eu nunca zombei disso, mas eu nunca imaginei. Eu vi as pessoas na rua com Bíblia, eu ficava, puxa vida, coitada dessa pessoa, né? Eu tinha esse pensamento. Quando as pessoas me tratam assim, muitas vezes, quando eu vou falar do Evangelho para elas, eu lembro de mim. Eu não fico chateado quando as pessoas zombam, quando as pessoas, sabe, duvidam, porque eu pensava, puxa, eu já fiz isso tanto, cara, desse jeitinho que esse cara tá fazendo, que esse menina tá fazendo. Então eu consigo lidar com pessoas assim, entendeu? Porque eu fui assim uma vez. Mas Deus tem seus propósitos, é muito interessante, eu já falei isso algumas vezes, mas eu tinha tudo, essa banda pra mim era uma coisa boba, sem futuro, mas pra mim era tudo, né? A Bíblia diz que aquilo que é o primeiro lugar é o seu Deus, né? Que você coloca, independente do que seja. Porque o lugar de Deus é o primeiro lugar. Mas se você coloca qualquer coisa em primeiro lugar, ele se torna aquilo se torna o seu Deus, né? Uma idolatria e tal. E a banda ficou nesse lugar de primeiro, né? Infelizmente, por muitos anos. Eu nunca me vi cristão. E eu vou resumir, né? Porque
O meu irmão, que era policial, ele era da Rotan, e ele, num dia lá, pronto a entrar de serviço, alguém levou um pastor para orar pela corporação ali. Levaram um pastor cego, né? Chama Roberto, esse pastor. Virou amigo depois, né? Ele chegou lá para orar por todos os policiais antes de ir para a rua, né? E aí ele orou. Meu irmão nunca foi da igreja, não tinha conhecimento de nada, quase nada da Bíblia. E ele estava lá e o pastor orou, falou da palavra, e depois ele começou a falar assim, ó, tem uma pessoa aqui que Deus está me mostrando, cara sério. Deus está me mostrando um policial aqui. E falou o nome do meu irmão. Meu irmão ficou lá, como? E? Aí todo mundo foi embora, ficou ele ali e o pastor falando tudo o que estava acontecendo na vida do meu irmão. Meu irmão ficou branco, sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, o que é isso? Como? Falou tudo assim, tintim por tintim. Meu irmão ficou abismado, pegou o número dele, levou pra minha mãe. Chegou lá, mãe, o pastor, esse cara fala, Deus usa esse homem, vamos lá na casa dele. Levou minha mãe até lá. E chegando lá, minha mãe foi também. Minha mãe era de uma igreja tradicional também, não tinha conhecimento desses dons espirituais, dessas coisas de Deus, né? Sua mãe hoje ela tá com quantos anos? Minha mãe tem 82 anos agora, tá aqui com a gente, né? Na comunidade. Hoje, gente. Ela ainda vai vir. Amém. Então, Jesus vai vir mesmo. E aí, cara, minha mãe foi, e aí o pastor falou mais coisas. Aí ela tava saindo, né, indo embora da casa dele, depois, outro dia, né? Ele falou assim, aí ele falou assim, irmão, tem um filho da senhora, e me descreveu. Minha mãe, meu filho mais novo, ele tem uma banda, ele é todo empolgado conosco. Ora pra Deus fazer uma... Não, irmão, Deus tá me mostrando, ele não vai ficar na banda. Ele vai converter e vai adorar o Senhor. Glória a Deus. E ele vai ser um instrumento de Deus. Cara, minha mãe ficou alegre. Minha mãe ficou alegre, né? Porque, puxa, que legal. E ela veio falar pra mim, na época, eu fiquei emocionado, né? Mas assim, na época eu fiquei muito irado. Pra você ver. Por isso que eu tô falando dizer que eu devo ser calvinista, porque eu não queria, eu odiei saber disso. Eu odiei, eu acho que eu fiquei endemoniado, porque eu fiquei muito nervoso. Eu não quero saber, quem é esse cara? É um cigano? Como é que ele sabe dessas coisas? Como é que a gente não sabe, né? Que Deus revela. Eu não tinha esses conhecimentos, cara, eu não sabia dessas coisas. Queria tocar e viver a loucura lá de ser um guitarrista, essas coisas. Coisa de jovem, né? Cara, mas assim, a palavra foi liberada, bicho. Quando a palavra é liberada, esquece. Se ela é de Deus, se a palavra vem de Deus, acabou. Esquece. Cara, e aí não veio de encontro ao meu coração. Eu tentei resistir, mas ela entrou, mano. Porque sabe o que eu falo que a palavra entrou mesmo sem eu querer? Você vê, o querer de Deus é maior. Porque eu resisti, mas entrou. Eu ficava, puxa, eu crente? Não. Aí eu ficava lutando, jamais, nunca. E aí, de volta e meia, eu ficava pensando, mas o pastor falou aquele negócio. Então entrou em mim, saca? E eu querendo resistir, não. Parecia aqueles filmes, não quero essa coisa, faz isso. E volta e meia aquilo queimava. Cara, o pastor falou aquele negócio e eu querendo esquecer. É uma loucura, bicho. Beleza, passou 5 anos, cara. 5 anos depois, parecia que era impossível. Mas Deus foi estreitando, né, os caminhos assim, bicho, e o negócio foi ficando feio. Sim. E me deu aquela síndrome do pânico, envolvi com um monte de coisa e foi piorando. Quando a vida piora, né, a graça de Deus parece que fica mais perto. Se você prestar atenção, você pode estar afundado, meu irmão, onde você estiver. A graça de Deus está do seu lado. Se você olhar pro lado, você vai ver. Nosso coração fica sensível, né? Deus parece que aumenta. E aí eu fiquei muito mal, assim, começou a dar depressão, né? Por causa da síndrome do pânico. A síndrome do pânico causa uma depressão depois. E eu já tava desse jeito, aí a banda já não estava suprindo aquela coisa emocional que eu tinha. Não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas aquilo supria. Só que aí não rolou mais, né? Acho que o buraco ficou muito grande. O vazio aumentou demais, a banda tava minúscula, e o negócio tava abaixo da minha idade. E aí eu fiquei ruim, cara. E foi aí que Deus começou a usar pessoas inusitadas. Eu não conhecia ninguém cristão, assim. A única pessoa que eu conhecia que era evangélico, que era um pastor que era daqui, que era um amigo de muitas datas antes, né? Mas eu não tinha contato com ele, tinha um tempo já. E aí usava pessoas inusitadas, usou meu irmão, ligou pra mim.
Não esse irmão, outro, que também não é cristão, nem nada. Nunca falou de Deus, eu nunca vi ele falando Jesus na vida dele, assim, toda a vida. E ele me ligou, falou, você tá ruim ainda, né? Eu falei, tô, cara, tô bem. Sei lá, vai pra igreja. E aí eu fiquei assim, anunciando, falando isso. Tudo bem. Aí isso de manhã, de tarde, uma outra pessoa falou também, busca Deus. E à noite na academia, eu tava lá, né, tentando malhar e pá, mas passando mal demais, aquela depressão, aquela ansiedade, aquele negócio ruim mesmo, na alma, cara, nada, esquece. Tudo que eu gostava, que as pessoas às vezes não entendem. Eu falo isso em algumas lives que eu faço. Quem tem depressão, cara, quem não tem, não entende quem tem, esquece. Não tenta entender, você não vai conseguir. Porque a gente pensa, tá triste, vamos alegrar, vamos sair, não vai, não adianta. É uma coisa além das forças. É um vazio que só o Senhor consegue preencher, né? Mas assim, são fases, né? Tem depressões que elas são depressões na alma, são depressões que são depressões ali que, por exemplo, a pessoa ela pode ter vivido uma situação e aquilo para ela virou algo muito ruim, ou por causa de alguém. Então, assim, tem vários tipos, né? E só entende quem viveu de fato, né? Só quem tá lá sabe. Eu mesmo fui um desses que ficava vendo, fui lá pra depressão, e eu ficava achando que tinha como sair. Sozinho não tem, só com o poder de Deus. Eu sei que tem algumas pessoas que conseguem, com medicações, né? Tudo bem, graças a Deus, mas a grande maioria não consegue estar sozinho. Por isso que aí entra nós, né? Entra a igreja. Uma coisa que eu tenho entendido, ou Guilherme, uma coisa que eu tenho entendido, é que Deus já curou. Ele já mandou curar. O Filho de Cristo vai e expulsa os demônios e cura os infernos. Então, assim, o que falta é a gente ir lá e curar eles. Já foi mandado. A gente fica, será que Deus quer curar aquela pessoa? Ele quer. Isso é coisa que para uma outra conversa. Mas, e falando, e aí, cara, foi aí que eu lembrei desse amigo que era pastor aqui, e eu liguei para ele, assim, e falei, lembra de mim? O cara já tinha desistido de mim, tá? Já tinha tentado me evangelizar, eu fugia ali, corria, escondia, mas era piada total. Escondia, me achava, era uma coisa doida. Ele me levava para o encontro uma vez e Jonas. Então, ele queria me levar para o encontro e aí ele falou, vou passar na sua casa 5h30. Aí, beleza, deu 4 horas, eu vou sumir. Só que eu fui para perto, eu fui para a Lan House, minha mãe falou, tá lá. Quando eu tô lá, ele tava lá, me pegou. E acabou indo para o encontro. Mas não foi dessa vez. E aí eu lembrei desse irmão, e eu liguei, na época daquele cartão ainda de telefone, acho que você nem sabe disso. Só tinha 3 unidades. Cada unidade era um segundo. Depois que eles aumentaram. Era de unidade. E aí não era o celular para ligar. Cada unidade era mais ou menos 1 segundo. Eu tinha 3 segundos para falar para ele que eu queria ir para a igreja. Aí eu liguei, eu quero ir para a igreja, vai me buscar. E ele foi. E aí eu vim, Deus falou muito comigo. E o engraçado, cara, uma coisa que ficou marcada também é o seguinte: a palavra de Deus é poderosa, né? Como foi liberada sobre mim, teve pregações maravilhosas nesse dia, mas o que me pegou foi uma música no meio de todas as outras músicas que eles cantaram. Tinha um Ministério de Louvor, cantou várias músicas, não lembro as outras, mas Deus usou pra, não sei se por causa que eu também tocava. A gente não tem explicação para essas coisas, né? Não vou falar para você, a música é mais... Não vou falar isso. Comigo foi assim, não quer dizer que seja com todas as pessoas. A música Marca da Promessa. Marca da Promessa. Porque dentro de mim, eu acredito que por causa da palavra do pastor, não sei, talvez no inconsciente ou no subconsciente, tinha algo dizendo que as coisas iriam mudar. Que algo ia acontecer, né? Sobrenatural. Mas a realidade era outra, né? A circunstância mostrava o contrário, que eu estava perdido, lascado. E essa música Marca da Promessa fala isso, né? O meu Deus nunca falhará. Amém. Eu sei que vai chegar a minha vez, e isso falou comigo. E eu criei nisso. Falei, cara, vai chegar a minha vez, não sei como. E aquilo entrou no meu coração e Deus foi encaixando tudo. Numa doideira assim, cara. Porque eu escutava metal pesado, cara. Se eu mostrar uma música que eu escutava, você fala, não, é possível você escutava isso. É só pesado, afinação, dó. Só música congregacional. Não, no mundo, coisa pesada, é assustador. Slipknot, esse é boneco, é Barbie. É Barbie. Slipknot é bonequinho, é comandos em ação, é Barbie. Comandos em ação, coisa antiga. Nossa.
Entendeu? Então, assim, aí essa música, puxa, cara, eu não sabia quem cantava, não sabia direito, mas ficou na minha cabeça. E meu sobrinho, que morava com a minha mãe na época, eu morava na casa da minha mãe também, meu sobrinho tava lá, e ele tinha se convertido também um pouco antes que eu. E eu tô lá querendo lembrar da música e ficava cantando pra não esquecer. A parte que eu sabia, eu ficava cantando pra não esquecer. Eu queria que continuasse lembrando daquilo naquela semana. Aí meu sobrinho me escutou cantando, achou muito estranho. Falei, parece que não parece que eu escutei vocês cantando uma música evangélica. Aí eu falei assim, tal, eu fui na igreja. Eu tenho essa música, não me dá essa música, põe aqui no meu celular. Meu celular cabia com uma música. Na época não era smartphone, né? Era aqueles quadradão que tinha espaço de uma música. Era que aí eu tirei a música, não era nem média. Tirei a música que tinha e coloquei essa. Escutei a semana toda. E na outra semana era um encontro e tal, e aí sim Deus falou comigo nesse encontro. Eu fui com o coração aberto, queria ser curado, na verdade eu não queria virar evangélico, né? Eu queria a cura. Muitas pessoas criticam, né? Quando fazem campanhas, quando tem culto de cura. Falei, as pessoas vão lá para receber coisas. Eu vim para receber coisas, eu queria só curar. Mas foi o que eu falei, acho que na semana passada no culto. Pode vir, cara. Você vem pedir, igual o cego lá, o aleijado, ele queria uma moeda, mas Deus deu pra ele poder, vida, cura, espírito e tudo. Foi assim comigo. Eu vim querendo cura, mas Deus tinha outros planos. Tinha planos maiores. Eu falo que tudo começa num sim, né? Tudo começa num sim. A gente querer e a gente entender isso, que nós precisamos dele. E quando a gente entende isso, ele ama sobre nós muito além, né? Aí eu fiquei, puxa, como eu fui tolo, né? E foi muito rápido, porque na outra semana, foi um final de semana, né, na chácara, e Deus já curou. Eu tava tomando remédio pro tarja preta, curou lá. Não precisei mais, nunca mais. Amém. E daí por diante, Deus começou a abrir meus olhos para as coisas espirituais. E é como se eu despertar. Sem exagero nenhum. É exatamente isso que eu vou falar. Foi como despertar de um sonho ruim. É quando, sabe, eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você tá sonhando um sonho ruim, que você tá todo angustiado, e quando você acorda, puxa, ainda bem que era um sonho. Já teve isso? Já vi. Inclusive no sonho querendo acordar, né? Às vezes muitos estão vivendo assim. Foi isso que aconteceu. Deus me despertou. Eu saí daquilo. Uau. E aí eu falei, cara, agora, você perguntou sobre o ministério, né? Vem parar aqui. Eu falei, agora eu quero levar isso. Amém. E desde então eu fiz um propósito comigo, assim, todos os encontros que tiverem nas chácaras, eu quero trabalhar lá, porque eu quero que as pessoas saibam o que eu poderia ter ficado sabendo há anos atrás. E demorou, eu tinha 30 anos na época, mas foi o tempo. E desde então eu estou empenhado nisso. Valdemir, e falando sobre essa parte da igreja, hoje está aqui, a gente sempre fala muito sobre o papel da igreja local, o quanto tem sido importante, né, na vida dos irmãos, nas nossas vidas, esse crescimento em unidade no corpo de Cristo, né? Mas hoje para você, o que representa a igreja local e o que você tem vivido aqui, sabe? Depois desses 15 anos de um jovem que tocava ali na sua banda, para hoje estar à frente, estar ministrando cura, vida, libertação na vida de muitas pessoas. Eu creio que muitas pessoas têm bons testemunhos, né? E hoje conhecendo o seu, o que você pode trazer como resumo, sabe? A igreja local. O que você tem vivido aqui, como isso tem impactado sua vida hoje, 15 anos depois? Eu posso dizer que eu devo tudo a Deus, claro. E Deus, ele quando te salva, ele te chama, te insere, né? Ele te insere. Uma vez, eu acredito que vai ter contexto o que eu vou falar. Quando eu converti, né, eu trabalhava no hospital, na lavanderia do hospital. E lá tinha alguns cristãos, tinha algumas pessoas, tinha diversas denominações. E tinha uma moça lá que ela era da Deus e Amor. Era da Deus e Amor. E ela usava uma roupa até aqui, tampava o pescoço. Podia estar calor, frio e tudo mais, entendeu? E aí, assim,
como eu era muito novo, eu olhava para, puxa, e aqui a gente tem essa liberdade, né? A gente sabe das coisas de Deus, do pecado e tudo mais, porém a gente sabe da nossa liberdade e tudo mais, e fica aquele preconceito, né? Vou falar assim logo. E eu via ela, e ela também me via com preconceito, porque eu tava mais livre e tudo mais. Ainda usava brinco, tinha um alargador aqui. Depois Deus pediu para que eu tirasse, não foi uma coisa imposta por ninguém. Ninguém nunca falou, tira esse brinco, seu herege, não. Vamos, Senhor, falou comigo, é uma coisa minha com ele, aquela intimidade que o Senhor pede, as coisas a gente dá. Né? E aí um dia, você falou sobre a igreja local, vai ter porquê, tá? Como eu falei, porque eu fui inserido. E aí um dia em oração, porque eu sempre comecei a orar bastante, porque eu comecei a escutar a voz de Deus de uma forma tão maravilhosa. Isso depois do encontro. Depois do encontro. No outro dia, na segunda-feira, comecei a ouvir a Deus, irmãos, diante do Senhor, o Senhor falando comigo até onde eu ia sentar no ônibus. Eu entrava no ônibus conversando com Deus, o Senhor mostrava o banco, senta naquele ali. O Espírito Santo é assim, gente. O Espírito Santo é assim, tem gente que não entende. Ele fala a roupa que você vai pôr. Cara, é demais. E fala com ele, Senhor, e essa roupa? Essa ou essa? Ele vai falar, mano, ele vai. E eu tava desse jeito, tava parecendo doido, mas eu tava um doido tão feliz. E aí um dia o Senhor falou comigo, e eu descobri a história dessa moça. Ela era promíscua. Ela era do funk mesmo, do bagulho louco, sabe? E aí, cara, ela mostrou umas fotos antigas, eu falei, não é possível. Ela tava nua, sabe? Ela tava um negócio. E aí Deus, eu falei, onde o Senhor me trazer um entendimento que Deus vai inserindo as pessoas. Ela precisava estar ali para uma purificação. Ele transforma. Ele inseriu ela ali por um motivo. Ela era muito promíscua, ela estava muito nua. E ali ela aprendeu a se cobrir, aprendeu a cobrir o seu corpo, a entender que é templo do Espírito. Não que aqui não se aprenda isso, mas para ela... foi o que o Senhor me mostrou. Para ela era preciso esse choque, né? Mesmo que Deus traz. Assim. Então eu comecei a respeitar quem estava lá. Aí eu descobri que outras pessoas que estão lá é por causa disso. Igual a nossa, perguntou da igreja local. Eu percebo, no nosso caso, a igreja aqui, ela é como uma delegacia, como um batalhão de polícia, digamos assim, nessa região. Né? Deus inseriu aqui nesse lugar por um motivo, por causa do que a gente falou no começo: os cativos, os enfermos serem curados. E você pode olhar que aqui precisa desse tipo de impacto do evangelho. Então eu veio e também eu estava falando até com o bispo, né? Eu falei assim, meus amigos, todo mundo que chega aqui, que chega para nós, ele precisa do que nós podemos oferecer. Se chegar alguém, Claudemir, eu quero que você ore, eu sei que a pessoa está precisando de libertação, de cura, sabe? De quebrar cadeias infernais, coisas diabólicas. Porque Deus me usa muito assim, não que seja só nisso, mas... Então eu já sei, se trouxe até mim, se Deus abriu essa porta, é porque essa pessoa precisa. Então quando você, por exemplo, você começa a entender o que Deus tem com a sua vida para que você sirva com aquilo que Deus te deu, que tipo de unção, de dons, é a maneira que Deus trabalha com você, é diferente da minha, graças a Deus, porque você pode trabalhar em mim e eu em você, e assim é a igreja, tá, gente? Tem gente que fica, eu queria ser como fulano, eu queria ser como seu Beltrano. Não, cara, seja você, porque você é bênção na vida desse Beltrano aí. Ele precisa do seu jeito, do que você tem a oferecer, porque Deus fez assim, né? Essa é a igreja, né? Servindo uns aos outros. Então, se chegou pra mim, eu já tenho esse conhecimento, já pode orar forte, o negócio é nesse naipe, entendeu? Então, essa igreja local aqui, ela tem esse... Eu vejo isso espiritualmente falando, não é uma coisa... eu fui chegando na conclusão, não, eu vejo espiritualmente essa igreja aqui como um hospital, vamos colocar assim, não só um hospital, mas também uma delegacia, um batalhão mesmo de polícia para cuidar dessa região. É um preparo, né? Não chega como um comandante, chega como um recruta, né? E o recruta vamos usar agora falando sobre a Bíblia, né? O Senhor primeiro ele nos chama, né? Vinde a mim os que estão cansados, o Senhor sobrecarregados. Ele cuida, ele trata, ele tira as feridas. É um bom pastor que cuida da ovelha, né? E ele prepara para isso. Essa visão da igreja local é muito importante, né? Entender essa posição. E eu queria fazer como última pergunta.
Qual recado você daria para os jovens que também estão na igreja local, para essa próxima geração? Qual o recado que você daria para essa turma que está vindo agora, essa galera? Meu recado para os jovens, não são jovens de idade, mas o jovem em Cristo, né, o novo convertido. Ore e tenha comunhão com Deus. Ponto. É o ponto para mim. Porque Deus vai alinhando tudo. Amém. Tudo está nas mãos do Senhor. E nem... Se você for, eu quero ser como eu falei agora, quero ser como fulano, quero ser como Beltrano, eu vou fazer aquilo que o fulano fez que deu certo em tal lugar. Não. Ele é ele. Deus colocou ele em um certo lugar, vai cuidar de certo tipo de pessoa. Nós somos nós, estamos em outro lugar, em outro tempo, e são outros tipos de pessoa. Então, quando você está alinhado em oração, em obediência, alinhado mesmo, ouvindo, disposto a seguir, a abrir mão, porque, cara, evangelho não tem como. Não tem como fugir, é cruz mesmo. Você vai abrir mão de outras coisas para poder fazer a vontade de Deus. Nunca vai alinhar com a sua. A sua é completamente... É tocar guitarra no underground. Essa é a vontade minha, né, no caso. Então, se alinhe. Mas eu sou tão jovem. Se alinha. Não tem esse negócio de jovem, cara. Deus é o mesmo Deus, do jovem, do adulto, do mais velho. E se você se alinhar com Ele, no tempo dele, vai estar tudo certo. Você nunca vai perder nada. E em Deus você não perde. Mesmo que demore ou pareça perder, na verdade você está ganhando. E na hora certa o fruto virá. Tem que orar, tá bom? Vontade de fazer. Muitas vezes eu vejo o jovem com muita vontade de fazer, mas a vontade de fazer não faz. O que faz é o poder de Deus, é alinhado com Deus. E isso que faz acontecer, né? Eu costumo dizer que tem gente que confunde, né? Vou ficar só na dependência, Deus vai fazer tudo. Não. Você e Deus, é uma cooperação, né? É você com o coração transformado, né? Com o coração em Deus, Deus vai alinhar a vontade, e aí a partir daí, com a vontade de Deus, o poder de Deus, para poder ocasionar ali um propósito maior que vem do Senhor. Você então, falou do batalhão, é o soldado pronto, armado, com toda a roupa, tudo preparado, toda a armadura preparada. A hora que soa o alerta, ele já é. E a parte do alinhamento é a estratégia, né? É isso. Não adianta nada, o cara todo vestido com arma e tá atirando no vento, na lua, atirando pra todo lado, louco, vai perder, né? Então esse alinhamento também mostra em quem você vai atirar. Existe uma diferença. Como minha família é uma família de policiais, né? Eu não cheguei assim porque eu era um rebelde, né? Mas eu era o inverso de tudo ali. Mas eu conheço muito a doutrina e conversava muito com meu irmão sobre isso. Os bandidos, por que os bandidos têm muito medo da OTAN? Porque do treinamento da OTAN, né? Exato. Teve episódios, né, que eu fiquei sabendo que os bandidos deram rajadas de tiro, não acertou nenhum. Os policiais davam 3, 4 tiros, tudo no peito, infelizmente. Então, assim, por causa do treinamento, né? Então, alinhar com Deus é você atirar certo no alvo. O inimigo vai vir de todo jeito e você está preparado para acertar o alvo, que é Cristo, né? Amém. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Estou muito feliz. Hoje começa nosso projeto, a Voz da Igreja Local, e que essa mensagem possa edificar muitas vidas. Amém. Então, em nome de Jesus. Nós queremos que esse testemunho seu tem gerado, vai gerar e continuará gerando vida por onde for. Eu creio muito nisso. E o massa também, entrando nesse que você está falando, é que esse tipo de conversa, a gente tá gravando aqui e tal, né? Mas esse tipo de conversa a gente tem com muitos irmãos que você não imagina. E eles têm coisas incríveis para contar. Amém. Às vezes em churrasco, na célula, assim. Mas Jesus, nós vamos receber. Você vai escutando assim, você, puxa, cara, só tem que falar isso. Eu tenho vergonha, cara. Tenho vergonha do evangelho. Isso é louco, isso é demais, isso é tremendo. Isso é impressionante, tem que falar, cara. É isso. Entendeu? Então, assim, vai ter muito conteúdo se você, né? Amém. Chegar nas pessoas, vai dar certo. Amém, nós vamos. Amém. Que o Evangelho do Senhor continue sendo espalhado através de você. Amém. Quero falar que você é uma bênção para a nossa igreja, para as nossas vidas, para a minha vida. Sei que é. E
Sei que é, sei que é. E te agradecer, meu irmão, que o Senhor continue te usando muito. Em nome de Jesus, recebo. O alvo é Cristo. Recebo. Isso. Amém. Obrigado, gente. Valeu.